Salve, salve, senhoras e senhores, meus amores. Eu espero que vocês estejam todos e todas muito bem, tá? Esse vai ser o nosso primeiro momento gravado, já que eu tô com um leve problema de PC, então eu tô utilizando um PC emprestado aí por uns 2 dias. Então, se você tá vendo isso no dia que apareceu na sua sala Google, coisa fina, então, nessa semana e muito provavelmente na outra e provavelmente na outra não. E na outra, tá? Serão encontros, infelizmente, digitais, tá bom? Até que eu tenha recuperado o meu PC aí e eu possa estar no Meet com vocês normalmente, tá bom? Como vocês podem ver aí na tela, hoje a gente vai trabalhar com propagação de calor. Qualquer dúvida ou qualquer comentário, qualquer coisa, vocês podem me contactar aí pelo email que está na sua tela, tá, meus amores? E também, logicamente, se você está no grupo lá dos WhatsApp lá da escola, então você pode também falar comigo no WhatsApp, prometo não demorar tanto, porque tá osso. Então, ó, vamos lá. Seguindo. Hoje a gente vai trabalhar especificamente com calor, tá bom? As formas de transmitir calor, o que é que o calor faz, o que é que ele deixa de fazer, certo? Por quê? Anteriormente, nós estávamos no assunto de dilatação e contração térmica, tanto de sólidos quanto de líquidos. E neste assunto, a gente viu que dilatação barra contração térmica faz referência ao aumento ou diminuição do tamanho de um corpo, sejam em todas as dimensões possíveis, né? Largura, comprimento e altura, ou seja, em duas delas ou em uma só. E que para que essa mudança ela ocorra, o corpo ele deve sofrer algum tipo de variação de temperatura. Então ele deve perder energia, ceder energia para variar a temperatura para baixo e assim contrair, ou ele deve receber energia de alguma fonte ou de algum corpo e assim aumentar de temperatura e o seu tamanho também aumentar, tá? E aqui a gente está tratando logicamente de corpos que obedecem aí à dilatação normal, né? E aí para isso a gente tem que transferir para aquele corpo ou retirar daquele corpo calor, tá bom? A gente só falou de calor lá no começo do assunto, mas agora a gente vai abordar daqui para frente muito por quê, certo? Vamos lembrar inicialmente que energia térmica de um corpo é a soma de todas as energias, tanto de agitação das partículas, quanto, né, relacionada às suas ligações e que depende da temperatura do corpo. Isso a gente está tratando aqui no caso da parte de energia térmica relacionada à temperatura especificamente, né? Porque energia térmica também depende da energia potencial das moléculas e aí, mas a gente vai focar na parte de temperatura e na agitação. Então, olha só, quando a gente começou a ver fenômenos térmicos, uma das coisas que foi dita inicialmente é que calor é essa energia de caráter térmico que está fluindo de um corpo para o outro. Então ela transita, ela flui, ela é transferida. Por isso que é muito importante, e foi dito várias vezes na sua dilatação, que o corpo ele tinha que ser aquecido ou resfriado, dado energia para aquele corpo ou retirada a energia desse corpo de tal modo que a temperatura mudasse, tá bom? Por quê? Porque calor é justamente essa energia que flui de um corpo para o outro, de um ponto para o outro, de um local para outro, tá? E aí a gente também tem que entender que a passagem desse calor, ela promove na maior parte dos casos mudança de temperatura. Então, se você recebe em algum lugar, de algum lugar na verdade, você está aumentando de temperatura, na maior parte dos casos, logicamente, e se você cede esse tipo de energia, você está reduzindo de temperatura. E aí, olha só, a gente pode ter essa transferência de calor, essa transferência de energia térmica entre corpos. O gatinho fofinho, bebê. Então, ó, entre corpos. Quando você toca, por exemplo, em algo e você tem a sensação de calor, né, de quente e de frio, a gente até comentou isso também, vamos lembrar. Essa sensação está dizendo para você, ó, meu irmãozinho, minha irmãzinha, você está perdendo energia caso sinta frio e você está
ganhando energia caso sinta o quentinho gostoso. Toda vez que você toca em algo, né, sei lá, numa xícara de café, num copo com refrigerante bem geladinho, você está tendo aí essa passagem de energia de um corpo para outro. Entre partes do mesmo corpo. Quantas vezes você já não, com a sua própria mão, assim, por exemplo, num ambiente muito frio, você pegou no seu nariz ou na sua orelha, ou qualquer coisa assim, e sentiu ela gelada? Isso quer dizer que aquela região do teu corpo tem uma temperatura diferente da tua, no caso da tua mão. E aí, quando isso acontece, você sentiu lá friozinho, isso quer dizer que você está, apesar de ser no mesmo corpo, que parece meio loucura, mas você está mandando parte da sua energia térmica para outra região do corpo que tem uma temperatura diferente. E terceiro ponto, entre meios. Né? Quem nunca, sei lá, foi comprar algo em uma loja, no shopping, coisa assim, que tem um ambiente de ar condicionado e quando você sai daquele ambiente, você sente aquele calorzinho, certo? Quantas vezes você não já ouviu falar que não deixasse a porta da geladeira aberta porque o frio sai? Então você tem troca de calor entre ambientes diferentes. Claro que existe um comunicador para isso, e nesse caso é o ar, mas de maneira geral você está pegando dois ambientes que eram isolados e quando você faz uma ligação entre eles, essa energia ela acaba fluindo, tá bom? E aí olha só, o que é que a gente também tem que ver? Para isso existe uma condição, para isso existe uma regra, mas antes de mais nada, vamos lembrar que calor é a energia que transita de maneira natural e espontânea, tá? Do corpo que tem maior temperatura e, consequentemente, ele tem maior energia cinética média, maior energia térmica, né? Aqui em termos para o corpo com menor temperatura, aquele que é menos agitado. Então, quando esse calor ele flui de um para o outro, é justamente daquele que tem as partículas mais agitadas para aquele que tem as partículas menos agitadas. E eles tentam se complementar entre si num carinho gostoso, tá bom? Lembrando, é natural e espontâneo. A partir do momento que houve essa diferença de temperatura, o calor ele já começa a ser transferido, você querendo ou não, tá bom? Pontos. Corpo quente. E aí, ó, presta atenção. Quente, entre aspas. Porque como quente é uma sensação térmica, então o que acontece, dependendo de com que você compare, ele pode não estar tão quente quanto parece. Ou ele ainda pode ser frio, mas isso não vem ao caso. E é por isso que ali embaixo tem maior temperatura. Corpo frio é aquele corpo com menor temperatura, certo? E aí a gente tem o calor fluindo daquele que tem maior temperatura para aquele que tem menor temperatura. E aí o que acontece? Essa transferência de energia, ela visa estabelecer entre os corpos envolvidos, entre os meios envolvidos, uma coisa chamada equilíbrio térmico. E quando esse equilíbrio térmico é atingido, a energia ela cessa. A passagem de um corpo para outro, correto? E aí é sempre importante a gente lembrar que equilíbrio térmico é quando dois corpos eles possuem a mesma temperatura. E desta forma não há troca ou transferência de calor de um para o outro. Por quê? Primariamente, a transferência de calor entre dois corpos ou entre dois meios ocorre justamente por causa dessa diferença de temperatura. E essa transferência de calor, ela ocorre justamente por quê? Porque é natural que as coisas elas tendam a algum tipo de equilíbrio. E nesse caso, equilíbrio térmico. Certo, senhores? Senhoritas, olha lá. Quando o equilíbrio térmico é atingido, a energia cessa e o que provoca, porque o que provoca a situação não existe mais. E aí ali a gente está falando de uma troca, um dá e o outro recebe, né? Troca. Mas quando a gente fala de fontes de calor, certo? Como por exemplo uma chama, aí você acaba tendo uma situação diferente, porque você não tem essa questão de equilíbrio térmico sendo necessariamente atingido, certo? Então são outros fatores que vão ser levados em consideração, mas que não vem ao caso para o momento. Continuando, a gente tem as formas de propagação.
tá? Ou seja, como é ou quais são as formas que você consegue transferir calor de um corpo para o outro? Ah, é só tocando? Não é só tocando? Eu preciso de um aparelho ou algo do gênero? Uma fonte, tá? Então, quando a gente trata de formas de propagação de calor, são justamente, na verdade, justamente como esse calor vai passar desse corpo com maior temperatura para esse corpo com menor temperatura num instante inicial. Essa passagem de calor gera uma coisa chamada de fluxo, que é o quê? Segundo o dicionário, fluxo é o escoamento, é a passagem de algo que existe em excesso, certo? Para um outro ponto, né? De um ponto onde existe em excesso para outro que não existe tanto, e de maneira contínua, certo? Quantas vezes você já não deve ter escutado no seu cotidiano, independente da fonte, a palavra fluxo sendo empregada, como fluxo de pessoas em um local, o fluxo de água, tá? Então é justamente a essa passagem de elementos, tá? E esse fluxo ele pode ser calculado, ou seja, você consegue determinar quanto de energia está passando de um corpo para o outro. Então eu vou e pego o meu antigo óculos aqui, eu tenho que fazer um exame, inclusive, abraço ele. Abraço ele, tá? Então eu posso, sabendo de algumas características, determinar quanto de energia está passando da minha mão para o óculos, ou do óculos para a minha mão, dependendo do caso, certo? A partir do momento em que eu sei quanto tempo eles estão, certo? Em contato, tá? E essa letrinha aqui, ó, estranhinha aqui, que é a letra grega, tá? Φ, se eu não me engano agora, desculpa se eu estiver errado, tá? Representa justamente o fluxo de calor, ou seja, a quantidade de energia que passa de um corpo para o outro por minuto, por segundo, por hora, podem ser de várias formas, tá? O que é a quantidade de calor envolvida e o ΔT é justamente o tempo que levou para aquela quantidade ser transferida. É como velocidade, é como aceleração em termos de forma, tá bom? E essa transferência de calor, essa propagação de calor que gera esse fluxo e tudo mais, ela pode ser feita de três formas diferentes. Através do processo de condução térmica, através do processo de convecção e através do processo de radiação. Prestem atenção aqui, ó, que é basicamente um repeteco do esquema anterior. O corpo quente transfere calor por um desses três processos para o corpo frio, tá bom? E aí a gente vai para a condução de fato. Então, vamos lá. Como é que funciona a condução térmica, né? Então, ó, ele é um processo de propagação de calor no qual a energia térmica ela vai passando de partícula em partícula, de camada a camada daquele corpo ou daquele meio, certo? Então, quando você, por exemplo, está esquentando uma panela, você pega a panela, coloca lá próximo à boca do fogão, acende a chama, né? A energia ela vai passando de molécula a molécula da panela, da parte de fora até a parte de dentro. E depois, de molécula a molécula, por toda a água, por toda a carne, seja lá qual for o alimento ou elemento. Tá bom? Então, ó, é sempre de molécula a molécula. Isso porque a gente está tratando de uma visão microscópica, ou seja, microscopicamente a energia térmica ela vai fluindo de uma partícula para outra, sempre de uma para a próxima, para a vizinha, para a mais próxima, tá? E que após atingir o equilíbrio térmico, essas duas começam a fornecer para uma terceira. Então, essa partícula tem mais energia que essa. Então, essa transferência ocorre de uma para outra. Quando as duas tiverem o mesmo nível de energia, agora começa a passar para uma terceira, e depois para uma quarta, e depois para uma quinta. Tá bom? E que, dessa forma, a energia térmica é conduzida por todo o meio ou todo o corpo de maneira praticamente uniforme. Tá? E a gente tem aqui a nossa relação, vamos esperar aqui um pouquinho, mas ó, você tem aqui a visão ó, microscópica aqui, ó, das partículazinhas. A chama ela vai acender aqui do lado esquerdo, né? E aí, ó, você vê que cada uma delas vai ficando vermelha à sua vez, não é todo o conjunto que fica vermelho ao mesmo tempo.
e que ó, a energia, lógico que ele está pegando aqui essa parte do meio, mas ela continua se propagando molécula a molécula, partícula a partícula, como era anteriormente, até chegar no termômetro. E aí você vê aqui no gifzinho que o termômetro ele vai começar a mudar de valor ali até chegar a um determinado ponto e aí a animação reinicia, né? Eu acho que dá uns 100, 200, 300, não sei quanto é, tá bom? 400 e alguma coisa, certo? Então quando a gente fala que é de camada a camada, partícula a partícula, é justamente por conta disso, certo? E a gente pode ver, tá? Antes de continuar, a gente pode ver isso no nosso queridíssimo simulador aqui, chamado Energy 2D, que ele nos mostra, tá? Isso de uma maneira mais lenta. Então, ó, vê que, deixa eu dar um stop. Aqui, ó, desse lado direito, onde está escrito sólido, né? Você vê que tem uma fonte de calor, que é essa linha aqui embaixo. Ela vai começar a fornecer calor gradativamente pelo corpo, mas esse calor não se espalha pelo corpo imediatamente. Ele vai tendo, ó, um processo mais lento, mais gradativo. E por que eu falei anteriormente uniforme? Vê que com o passar do fenômeno, se a gente deixar isso por muito tempo, você vai tendo zonas coloridas representando que aquela faixa tem uma temperatura, a faixa de cima tem outra diferente, a faixa de cima tem outra diferente. E você vai vendo que, à medida que cada bloquinho desse, cada quadradinho daquele ali na sua telinha vai mudando, vai aquecendo, vai aumentando de temperatura, ele vai também mudando de calor para ficar com uma energia não, desculpa, uma energia também, mas para ficar com um calor próximo aqui, ó, desculpa, a cor próxima aqui à cor da fonte, o que representa que eles acabariam tendo a mesma temperatura, certo? Tudo bem? E se a gente continuar deixando aqui, por mais que demore, esse degradê, né, essas cores aí, né, em faixas, elas vão continuar subindo aí gradativamente. Mas isso só mostra que a energia ela só vai passando em grandes quantidades a partir do momento que uma determinada camada, praticamente toda, atingiu aquele patamar. Então, ó, essa parte amarela, desculpa aqui, né? Só ficou dessa cor e ela vai ficando cada vez mais escura a partir do momento que cada camada dessa mais próxima à fonte vai ficando laranjinha também. E aí entra naquilo que eu tinha falado anteriormente, que essa primeira partícula passa para a segunda. Quando as duas estão ali no mesmo nível, essa aí passa para a terceira, e aí passa para a quarta, e aí passa para a quinta. Então, ó, pensando nisso, certo? A gente pode determinar, por exemplo, quanto de calor passa através de uma ponta para outra, como no caso da animação anterior, como no caso lá do programinha, né, que eu acabei de mostrar, quanto de calor vai passar lá da fonte até o final daquela parede, vamos colocar assim, né, já que eram quadradinhos, um muro. E aí a gente tem a relação aqui da lei de Fourier. Ele está falando aqui ele relaciona a forma como o calor vai passar pelo corpo ou pelo meio com algumas características desse corpo, como por exemplo a área, a diferença de temperatura que existe entre os dois lados e também, mas não menos importante, o tamanho do caminho que esse calor vai fazer. E por que essas coisas são colocadas assim? Porque a condução térmica ela ocorre melhor em materiais sólidos, certo? E dependendo do material, essa energia ela passa muito lentamente ou muito rapidamente, que é essa característica de passar mais rápido ou passar mais devagar que nos ajuda a classificar esses materiais, esses corpos em condutores térmicos e isolantes térmicos. Essa propriedade que toda matéria possui é chamada de condutividade térmica, tá? E aí, ó, a gente vai e coloca aqui. De acordo com a condutividade ou condutibilidade térmica que o corpo possui, certo? Ele pode ser classificado como um condutor, ou seja, ele conduz rapidamente de maneira fácil a energia térmica. Isso quer dizer que ele possui uma alta condutividade térmica. E
No caso do isolante, é aquele que dificulta normalmente a palavra que é utilizado, impede, mas que naquele meio o calor ele se espalha de uma maneira mais lenta. Ou seja, o corpo ele possui uma baixa condutividade térmica. Você pode fazer uma relação disso com materiais elétricos, que nós temos os isolantes elétricos, nós temos os condutores elétricos, e eles seguem basicamente o mesmo princípio, tá bom? E nós temos aqui tabelitas, né, de condutividade. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem. Pronto. Olha só. Aqui você tem os materiais e você tem o valor da condutividade térmica desse material. Quanto maior for esse valor, certo? Mais facilmente ele conduz energia térmica. E aí você vê, por exemplo, elementos do nosso dia a dia, como o alumínio, tá bom? Ou ainda o tungstênio das antigas lâmpadas incandescentes, ó, ferro. Você vê que alguns desses elementos metálicos que nós temos no dia a dia, né? Aí quando você parar para pensar por que por exemplo, utensílios de cozinha, no caso de panelas principalmente e tal, eles são feitos de algum material metálico, é justamente porque eles são bons condutores térmicos. Ou seja, você não precisa fornecer e esperar tanto tempo para que essa energia ela passe de um lado para o outro e assim você começa o processo de cozimento. Você vê como, por exemplo, a água conduz pouco calor comparada a outras tantas coisas, certo? Você vê também que o gelo também não é um bom condutor térmico, até por isso parte da construção do iglu envolve você utilizar um gelo, um tipo de gelo específico, né, lá, para que ele consiga te isolar. Então, o gelo, por exemplo, tem um comportamento de isolante térmico, dependendo da situação, na maior parte delas, pelo menos, né? E você vê aqui um outro ponto que é normalmente os sólidos, né, sólidos metálicos, eles têm uma alta condutividade térmica, por isso que eles são usados como condutores térmicos. Enquanto que gases, líquidos e dependendo dos sólidos, né, sólidos orgânicos, no caso como madeira, sei lá, fibras, espumas e por aí vai, no caso isolantes sintéticos, você tem ali uma baixa condutividade térmica e por isso eles trabalham com isolantes. Você vê ali espumas e fibras. Então, por exemplo, algodão. Quem não tem um casaco de algodão ou algo do gênero, certo? De lã ou qualquer coisa assim, para se proteger do frio. É justamente porque ele tem uma baixa condutividade térmica, então ele dificulta a passagem de calor do teu corpo para o meio externo, fazendo com que você sinta menos frio, perca menos energia, tá bom? E uma observação importante é que além do material, podemos ver que o estado físico também influencia. Então, os sólidos metálicos conduzem bem, já gases não conduzem tão bem assim, né? Já líquidos da mesma forma, eles não conduzem tão bem assim. Então, o estado da matéria também influencia nessa questão de conduzir ou isolar termicamente um corpo ou um meio. Belezinha, senhores e senhoritas? Tudo bem? Então, ó, a gente encerra por aqui tranquilinho, certo? Até para o vídeo não ficar muito grande, que já deve estar grande pra caramba. E aí vai ter um segundo vídeo com resolução de alguns exemplos relacionados a esse assunto, certo? E dentro desse mesmo arquivo aí das salas Google da vida vão ter os links, vai ter essa apresentação de slides que eu estou utilizando aqui e algumas questões ali para fixação para que a gente possa comentar posteriormente. No mais, meus amores, beijo para vocês e até a próxima.